Eu queria levantar só alguns pontos aqui antes. O Anderson disse que a pensão vitalícia, né, cabe à Previdência. O Ramon disse que até os 75 é o que dá para fazer. A Ana Lúcia disse que a Vale não deve arcar com custas. E a Joyce disse que a Vale é dever do Estado pagar. Então, só queria deixar isso registrado, essas falas do outro grupo, né, porque para a gente refletir um pouco. Eu queria fazer minha pergunta com base no princípio da prevalência dos direitos humanos, no princípio da solução pacífica dos conflitos, no princípio da legalidade. A nossa Constituição diz no artigo 5º, no seu inciso 71, que conceder-se-á mandado de injunção sempre que falta de norma regulamentadora torne inviolável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Eu concordo que a nossa legislação ela não trata especificamente de uma norma que vai regular esse tipo de indenização. Mas por falta de omissão do legislador, a pessoa que teve o dano, ela vai ficar sem um amparo estatal, sem um respaldo do ordenamento? Boa noite. Só não entendi por que a pergunta tem a ver com pensão vitalícia. Né? Mas dá para responder. A sua pergunta fala se o lesado ficará sem reparo, né? Sem suporte. Por diversas vezes o grupo falou, a Vale reconhece o suporte, reconhece o amparo, só não reconhece a pensão vitalícia, que não é competência dela, é competência de um órgão que já recolhe no pagamento do funcionário. Está incluso no que recolhe para o INSS. Então, determinado período que o beneficiário necessita desse benefício, que a pensão vitalícia é um benefício, então o órgão competente seria o INSS. Não estou falando que é uma pena para o INSS, não, já é previsto no INSS. Então, pegando a sua pergunta, nós poderemos começar a interpretar que a aposentadoria também a Vale vai começar a pagar? É complicado de responder essa pergunta fugindo do foco de pensão vitalícia. Em momento algum, a sua pergunta, que fala, vai ficar sem amparo, a Vale não vai desamparar, pelo contrário. Antes mesmo das sanções, ela já está preocupada e já está arcando com responsabilidades futuras, fazendo além do que prevê o ordenamento. Então, isso que tem que deixar bem claro, a Vale, em momento algum, está omissa. Até porque funcionários delas estavam no meio, engenheiros delas. Então, como vai ser omisso? É algo que uma empresa não prevê devastar o meio ambiente, não prevê perder pessoas. Olha o transtorno que causa para a empresa. Tá? O amparo está ocorrendo e ocorrerá na medida do necessário, porém, embasado na lei. Encerro. Boa noite novamente. Bom, o colega disse que a empresa não prevê esse tipo de acidente. Se ela não prevê, por que ela já coloca já no orçamento dela, então, os gastos que ela teria com possíveis acidentes? E dando prosseguimento, ele falou que minha pergunta é um pouco interpretativa. Não tem nada de interpretativo na minha pergunta. Ultimamente o STF fez um mandado de injunção no crime de homofobia, enquadrando no racismo, por falta de norma reguladora. E é isso que eu acabei de explicar aqui. Como não tem nenhuma norma que regula que esse tipo de... que essa coisa atípica que foi esse desastre, foi uma coisa atípica. Não teria como isso acontecer. E o ordenamento realmente não prevê. Mas a Constituição já fala para esse caso específico, se acontecer alguma coisa desse tipo, já tem aqui, conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma reguladora torne inviável o exercício dos direitos. Ou seja, o que a gente defende aqui é que a pensão vitalícia seja paga nos moldes, sim, que pode ser interpretado a Previdência. Que a Previdência já tem um cálculo lá que ela pode, segundo o IBGE, que é a expectativa de vida do brasileiro. Ou seja, até uma certa idade, a gente espera que a pessoa tenha a vida até aquela certa idade. Então a gente vai pagar. E é considerado vitalício. Agradeço.
minha pergunta é mais de novo, focado no ordenamento, né? Sabendo que o ordenamento deve ser aplicado a todos, da mesma forma. Você continua acreditando que a pensão vitalícia deve ser concedida pela Vale a todos os dependentes das vítimas da tragédia, conforme rege a tese? Bom, a gente defende que não só os dependentes das vítimas, mas todas as vítimas recebam uma pensão da Vale, né? Porque até o tema do debate é esse, pensão vitalícia aos afetados pelo rompimento da barragem. E respondendo a sua pergunta, a gente defende fielmente que é a Vale sim que tem que arcar com a pensão, com as indenizações, até porque foi a Vale que montou a barragem, né? A Vale é a dona da empresa, é a Vale que produz o minério, que faz a mineração, né? Dos minerais que ela utiliza. É a Vale que tem uma renda anual de 25 bilhões de reais, que foi a estimativa de 2018, né? Que foi divulgado pelos sites. Então a gente defende que sim, é a própria Vale que tem que arcar com esse custo. Pessoal, depois pesquisa no Google quem construiu a barragem. Vocês vão perceber que não foi a Vale. Só dá uma olhada aí e vocês vão perceber que ela adquiriu há pouco tempo atrás, ela estava até inativa, tá? A construção da represa não foi pela Vale. Ponto. Realmente a minha pergunta foi capciosa. Foi realmente para testar sua coerência, tá? E, infelizmente, a equipe ela concorda que as leis não devem ser aplicadas. Isso é muito triste, né? Não podemos pegar o ordenamento e aplicar o que está no ordenamento. Com isso, eu pergunto, nós estamos aqui para legislar ou para aplicando as leis? Pelo jeito, nós estamos criando leis. Tá? Estamos ultrapassando o que a lei impõe, o que a justiça está escrito, mais próximo da justiça, né? Criando leis a partir de conclusões pessoais, generalizando e ferindo as responsabilidades e as competências do órgão. Essa casa continua defendendo que a Vale não deve pagar pensão vitalícia para todos os dependentes dos atingidos, e sim indenizações. Boa noite. Eu queria verificar com o grupo uma questão. Eles falam que a Vale não deve pagar pensão vitalícia, eles defendem isso. Porém, eles colocam que o Estado deve assumir isso, não considerando que a Previdência também já está inchada e que a Vale, ela cometeu esse crime, né, que não foi um acidente. Ela estava ciente que isso aconteceria. Então, eu quero só deixar essa observação para o grupo. E uma outra coisa, vocês se atêm o tempo inteiro ao ordenamento jurídico. O tempo inteiro vocês batem na tecla de que tem que seguir o ordenamento jurídico. Partindo desse ponto, eu queria entender o que vocês entendem por pena perpétua ou pensão vitalícia, que vocês colocam isso o tempo inteiro próximo, como se fosse a mesma coisa. Foi, inclusive, falado por um integrante do grupo aqui. Então, eu quero que vocês diferenciem para o pessoal qual que é a diferença entre essa pena, já que vocês colocam isso o tempo inteiro como a mesma coisa. Primeiro, eu gostaria de salientar, teve um comentário aí sobre o inchaço da Previdência. O Brasil passa por uma tentativa de reforma e é uma questão que o governo tem que tratar e não tem que ter sido colocado aqui numa questão de um debate que é um foco em cima de tratamento, ou indenização ou penalização que as vítimas vão receber ou não vão receber. Respondendo à pergunta da colega, eu entendo o seguinte, a questão de pensão vitalícia, a vitalícia é para a vida inteira, certo? Nós citamos sim uma questão do Código Civil, que é a questão nós citamos sim a questão do artigo 5º do parágrafo 47 da Constituição, que fala que nenhuma pena tem que ser perpétua, tá? Eu acho que a questão da Vale, a Vale está sendo muito coerente com as suas ações. E responder, não vou fugir da pergunta, tá, colega? Eu entendo sim, que se você fala assim, olha,
se vai pagar para sempre, não é uma questão perpétua. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Eu acho que a Vale sim pondera todas as ações, e realmente está de acordo com o ordenamento jurídico, sim, mais ou menos, eu estou me baseando em cima dentro dele, da Constituição. Se eu respondi. Só esclarecendo a questão do inchaço da Previdência, quando eu falo desse inchaço, não é porque a Previdência está saindo dessa questão, não seria isso. Seria porque a Previdência não previa um desastre desse tamanho que foi ocasionado pela Vale. Isso não é uma coisa que estava prevista dentro do regime da Previdência. Agora, com relação à prisão, com a pena perpétua e a pensão vitalícia, eu só queria deixar claro que quem está pagando a pensão, quem está recebendo a penalidade, é a Vale. Então, para ela, não seria perpétua, a Vale não morre. A pessoa, enquanto ela tiver vida, ela vai receber a pensão vitalícia. Mas a Vale, ela continua existindo e ela vai deixar de pagar essa pensão. Então, eu acho que houve uma confusão na hora de abordar essa questão da pena perpétua e a pensão vitalícia. Eu acho que vocês deram uma confundida nesse momento. Bacana. Eu só queria salientar que uma empresa morre sim. Morre com a falência. Tá? Então, é o seguinte, eu vou ser bem breve na pergunta, tá? É a seguinte. Se dispõe na Lei 3.150, de 22 de setembro de 2005, que o INSS arca com a pensão vitalícia. Por que deveria passar essa responsabilidade para a Vale? Na verdade, a responsabilidade que seria passada para a Vale seria a que foi ocasionada pelo desastre que ela provocou, né? Não seria uma responsabilidade do INSS que está sendo transferida à Vale. Se a Vale provocou isso, é por quê? Pensando que justamente no capitalismo, na acumulação, então o tempo inteiro ela não pensou na pessoa. Inclusive, um dos princípios da Vale, dos valores, né, que tem no site da Vale, é a vida. E em momento algum eles pensaram nisso. Por que deveria passar essa responsabilidade para a Vale? Porque o INSS é justamente o que eu já havia alegado antes, que nossa pergunta acabou ficando um pouco próxima. Mas o INSS ele não tem como prever. Claro que ele não vai prever o número de mortes. Mas um desastre desse, a Vale não tem condição de bancar, seria uma punição pelo que ela provocou, porque se você não dá uma penalidade, a empresa vai continuar cometendo esse tipo de infração, então ela precisa de pagar por isso, e uma das maneiras que a casa defende seria essa pensão mesmo vitalícia. Bacana, obrigado pela resposta, querido colega. Realmente houve um esforço bem grande para sair dessa questão de que tem que ter a pensão vitalícia. Eu realmente continuo defendendo que não tem que ter essa pensão vitalícia, tá? Quando você faz a primeira contribuição no INSS, quando você começa a trabalhar, já é da obrigação do INSS. Se você vier acontecer ali uma fatalidade, um acidente por invalidez, a partir daquele momento você já tem o amparo do INSS. E nesse sentido, não cabe dizer que a colega falou que tem uma tragédia que o INSS não poderia prever, que não é esse caráter que a gente tem que tratar. O que a gente tem que tratar é o seguinte: houve uma tentativa de desviar o foco de vocês e do júri técnico por essa questão. Nós temos que ficar em cima do ordenamento jurídico. E nesse sentido, eu ainda defendo que a Vale não tem que pagar pensão vitalícia. Assim, Ela queria fazer eu acho que ela tinha. Ela fez o papel. Ela perguntou e respondeu depois. Isso.